tarde, meu amado, minha amada. Aqui é o Rodrigo do canal Ministrando a Palavra, trazendo para você mais uma poderosa mensagem da parte do Senhor Jesus para edificar as nossas vidas. Amém? Eu desejo que o Senhor abençoe a tua vida, a tua família, toda a tua casa, te dê o conhecimento, o entendimento, em nome de Jesus. Amém? Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho, que são as notificações, para que toda vez que eu postar uma mensagem nova, você seja notificado, tá? E se você quiser, deixe o seu comentário, sugestão, sua dúvida, sua crítica, tá? Sinta-se à vontade para deixar o seu comentário. E ao final do vídeo, se você for edificado com essa mensagem, que eu acredito que sim, compartilhe esse vídeo, essa mensagem com seus amigos, com a sua família, com seus grupos, em nome de Jesus, tá bom? Para que possamos propagar, espalhar a verdade da palavra de Deus, para que outras pessoas também sejam edificadas. Bom, então vamos lá. Nesse vídeo de hoje, eu venho trazendo um tema intrigante sobre a origem dos gigantes, tá? De onde vieram os gigantes é o tema dessa mensagem. E o Senhor, ele me deu uma revelação dentro do estudo que eu fiz, aonde nós vamos desmistificar muitas coisas aqui, tá? Muitos assuntos em relação aos gigantes. Muitas coisas que nós acreditávamos ser o certo, que na verdade não é o certo. Eu também acreditava em algumas coisas e eu também fui transformado pela verdade da palavra de Deus, tá? Então eu reuni o máximo de informações possível de cada livro aqui da palavra de Deus, onde eu encontrei informações sobre isso, para que possamos ser edificados aqui e crescer no conhecimento da palavra. Então, sem mais delongas, vamos aqui dar início, por o vídeo não ficar muito estendido. Abra aqui sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 6 e no versículo 1. Muito bem. Gênesis capítulo 6, versículo 1 diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Vamos finalizar por aqui a leitura, no momento, para que eu possa explicar as várias informações contidas nesses 6 versículos que nós lemos aqui. Tem muita informação aqui, e nós vamos agora aqui desmembrar cada versículo, cada informação, para que possamos entender. Primeiro,
muitas pessoas afirmam que esses chamados filhos de Deus, aqui no versículo 2, se referem a anjos ou demônios, que também são anjos, porém anjos caídos, expulsos do céu. E que eles, os anjos ou demônios, se materializavam e mantinham relações sexuais com as mulheres. E com isso, com essa relação de anjos com humanos, surgiram os gigantes, tá? Então, essa teoria é o que muitos pensam. Por exemplo, eu, antes de conhecer essa verdade, na minha cabeça, o que eu acreditava é que os gigantes haviam surgido de relações com anjos e seres humanos. Tem pessoas que ainda afirmam que eram demônios, tá? Mas, com toda a informação que eu achei na palavra de Deus, isso seria impossível de acontecer. É justamente o que veremos agora, tá? O que veremos agora. Primeiro, eu vou precisar anular as opções. Vamos por eliminação. Eu tenho que eliminar primeiro que eram anjos, né? Conforme a afirmação que eu disse aqui. Primeiro eu vou eliminar a opção de ter sido um anjo. A chance de esse evento aqui da origem dos gigantes terem sido feitas por relações de anjos com humanos, com mulheres. Então vamos lá. Lá no livro, na carta aos Hebreus, no Novo Testamento, lá no finalzinho, carta aos Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 5, diz assim: Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho? São duas perguntas. A primeira é: Tu és meu filho, hoje te gerei? E a outra é: Eu lhe serei por pai e ele me será por filho? Essas duas perguntas ele nunca fez para um anjo. No versículo diz assim: Por quê? A qual dos anjos disse jamais? Ou seja, ele jamais disse isso a anjo algum. Seja anjo normal, seja serafim, querubim, seja arcanjo, seja a posição hierárquica que for. Deus nunca disse: Tu és meu filho, hoje te gerei, e nem eu lhe serei por pai, ele me será por filho, a nenhum anjo. Ele nunca chamou e nem considerou anjo como filho. Nunca, jamais. Então, isso anula a hipótese de ter sido anjo, porque está escrito os filhos de Deus. E como muitos, inclusive eu, pensavam que eram anjos esses filhos de Deus, pelo fato de estar escrito filhos de Deus, a gente assemelha a anjos, mas na verdade não são anjos, tá? Esses filhos de Deus não são anjos. Aí restou a hipótese de serem demônios. Só que aí no caso, eu vou anular essa hipótese com algumas referências. A do anjo eu consegui anular com uma referência só. A dos demônios eu vou precisar de mais algumas referências, tá? A primeira no caso, a primeira, que contradição dos demônios, né? Que pudessem ser demônios. Um demônio, qualquer demônio de qualquer posição hierárquica do reino demoníaco, seja ele um demônio normal, seja legião, seja potestades, principados, seja qual for, ou até mesmo o próprio Satanás, todos eles têm o poder para se transfigurar
Ou seja, como a própria palavra diz, de transformar, e figurar, de figura, ou seja, transformar a figura, o aparente, a aparência, o visual, tá? O que podemos ver com olhos nus, carnais, físicos. Ou seja, além de um demônio, um espírito maligno ter o poder de aparecer para a pessoa quando ele quer, fazer a pessoa ver ele, enxergar ele com olhos normais, com olhos físicos, ele também pode se transfigurar, mudar a sua aparência, ele pode parecer outra pessoa ou outra coisa. Então os demônios têm esse poder de mudar a sua aparência, tá? Então ele pode parecer o que não é. Vamos ver isso aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 14. Diz assim, ó: não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha o nível de poder que ele tem. Não estou exaltando ele, só estou dizendo que ele tem um poder suficiente para parecer à nossa vista como se fosse um anjo de luz. Ou seja, um anjo de Deus. Um anjo de luz é um anjo de Deus, né? Ou seja, ele pode aparecer na nossa frente como se fosse um anjo de luz resplandecente, brilhando como ouro, né? Todo ali enfeitado, parecendo mesmo um anjo de Deus. E quem não conhece, quem não tem discernimento, pensa que é um anjo de Deus e ouve o que ele diz e dá ouvidos ao que ele fala, tá? E é enganado pela aparência dele. Então, continuando aqui, ó: não é muito, pois, que os seus ministros, ou seja, os outros demônios que estão debaixo dele, se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, tanto o próprio Satanás como os seus anjos subordinados, seus demônios, eles podem se transfigurar, mudar de aparência, tá? Porém, todavia, contudo, eles, nem o próprio Satanás, que é o chefe dos demônios, o líder, né? Nem ele tem o poder de se materializar, como eu havia falado antes na afirmação que as pessoas pensam, né? No caso, se fossem anjos ou demônios, não importa, eles teriam que se materializar, para poder ter acesso ao mundo físico, tá? Mesmo ele se transfigurando, ele não pode tocar, apalpar, tá? Isso não tem como acontecer. Tem até uma outra mensagem que eu estou preparando sobre se os demônios podem apalpar. Porque tem muita gente, eu conheço pessoas que se assustam quando cai uma panela, quando derruba alguma coisa, quando alguma coisa cai na cozinha no meio da madrugada, quando a porta bate, a janela bate, alguma coisa cai, algum barulho acontece. E as pessoas juram de pé junto que esses são demônios. Mesmo que elas vejam um demônio ali, pelo que aprendemos na palavra de Deus, nessa mensagem que eu estou preparando, não é possível um demônio, um espírito maligno, tocar no mundo físico na sua forma espiritual, tá? É o que eu vou explicar aqui agora. Ele não tem o poder de se materializar como Deus tem e como seus anjos, que eu vou explicar daqui a pouco. Vamos ver aqui, isso aqui quem falou foi o próprio Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24 e no versículo 39. Jesus disse assim, ó:
Vede as minhas mãos e os meus pés, ou seja, vejam com olhos, vocês estão vendo a aparência, transfiguração. Aí ele falou que sou eu mesmo. Aí ele mostrou Jesus mostrou que ele estava materializado e não só transfigurado. Na verdade, ele não estava transfigurado, ele estava transformado pela glória de Deus. Ele estava com o corpo que ele tinha antes, que ele nasceu, porém com esse corpo glorificado, tá? Perdão, não é transfigurado, é glorificado. Então ele queria mostrar também que ele estava materializado. Ele disse: apalpai-me, ou seja, toquem, peguem em mim e vede, pois um espírito, veja aqui, um espírito, ou seja, um ser no seu estado espiritual, não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho, tá? E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, as mãos furadas e os pés furados do prego da cruz. E não o crendo, eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, e disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Tá? Então, além do Senhor Jesus mostrar que estava materializado ali em pessoa, em carne e osso, ele também afirma que um espírito não tem carne e ossos. Ou seja, se ele falou para tocar e disse que um espírito não tem carne e ossos, me leva a crer e ter certeza de que um espírito não pode apalpar nem ser apalpado. É como se fosse uma fumaça, um vento, tá? No seu estado espiritual, ele não tem o poder de apalpar nem ser apalpado, tá? Então, e como ele viu que eles ainda não estavam acreditando, Jesus ainda perguntou se tinha alguma coisa para comer. Gente, espírito não come, não sente fome, não tem órgão. Espírito não tem órgão, não tem estômago, não tem coração, pulmão, é um espírito, tá? Espírito não come, espírito não sente dor, espírito não tem sensações, não sente, não tem pele, não tem osso, não tem carne, é um espírito. E aquele, para mostrar, provar mesmo, ele falou: tem alguma coisa para comer? Tem um pedaço de peixe e tem um favo de mel. Ele pegou e comeu diante deles, ele não se escondeu, ele comeu ali, todos eles viram. Então isso prova veridicamente que Jesus estava materializado e afirmou que um espírito não pode apalpar nem ser apalpado, pois não tem carne nem ossos, tá? E para apalpar, para que um demônio, um espírito maligno possa acessar o mundo material, físico, apalpar, né? Ele pode aparecer aqui no nosso mundo físico e se tornar visível aos nossos olhos carnais, humanos. Porém, ele não pode ser tocado nem tocar. Para que ele possa tocar e ser tocado, ele precisa estar em possessão de uma pessoa, de um ser humano. Ele precisa entrar, dominar, influenciar uma pessoa, tá? Nós, humanos, somos considerados casa, templo, habitação. Agora, quem vai morar nessa habitação, nessa casa, nessa morada, nesse templo, que é o nosso corpo, isso quem decide somos nós. A palavra de Deus diz que um espírito, quando sai do homem, ele anda por caminhos, por desertos, e retorna, não achando repouso, ele retorna: vou voltar para minha casa. A casa dele é a pessoa que ele saiu, que ele foi expulso
no nome de Jesus. Então ele pensa, eu vou voltar para minha casa. E quando ele volta, ele encontra a casa, a pessoa, limpa, adornada, perfumada, arrumadinha pelo Espírito Santo. Porque quando a pessoa é liberta, a pessoa é limpa, é purificada. Ela é liberta, ela é curada. Então quando ele volta, a casa está um brinco. Ele, opa, vou chamar até mais 7. Ele chama mais 7 demônios piores do que ele. Tá? Piores. Então, nós somos considerados como casa, como habitação. E quando não somos habitados por Deus, pelo seu Espírito Santo, somos habitados por espíritos malignos. Ou, às vezes, nem habitados, em si somente influenciados. Tá? Então, vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13. Esse é um exemplo de um demônio apossado de um ser humano. Ó, Atos capítulo 19, versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, saiam em nome de Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva. Seva era judeu e principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: conheço a Jesus. O espírito maligno estava dizendo, apossado do corpo do outro homem: eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se deles, pôde mais do que eles. Olha só a força que ele tem. Ele conseguiu dominar 7 homens adultos, tá? E pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Eles estavam dentro de uma casa, foram lá fazer o exorcismo, expulsar o demônio. Quando eles foram falar, eles não tinham vida com Deus, queriam invocar o nome de Jesus que Paulo pregava, mas eles não serviam. Eles mesmos não serviam. E eles eram filhos de um principal dos sacerdotes judeu. Tá? E o demônio falou: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas não sei quem são vocês não. Vem cá. E bateu em todo mundo, pegou eles tudo, entendeu? E pôde mais do que eles, teve mais força do que eles 7. De tal forma que eles saíram nus e feridos, arrebentados, e fugiram daquela casa. Então isso aqui é um demônio apossado de uma pessoa. Agora vamos voltar para os anjos. Um anjo, né, um anjo de Deus, ele pode se materializar, mas somente em momentos específicos e com a ordem de Deus, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo só. Os anjos que resgataram Ló e sua família da cidade de Sodoma e Gomorra, pois eles iam destruir as cidades, tá? Então vamos ver aqui em Gênesis, no capítulo 19 e no versículo 1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite.
E porfiou, ou seja, insistiu com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Tá? Aí vamos atentar aos pequenos detalhes. Eram 2 anjos. A palavra especifica que eles eram anjos. E quando eles chegaram na cidade, o Ló enxergava eles, ou seja, transfigurados. Eles estavam ali visíveis a olho nu, certo? Então, eles tiveram um diálogo, né? Onde Ló pediu para eles passarem a noite na casa dele e eles rejeitaram, e depois de uma insistência eles aceitaram. E Ló fez comida, fez um banquete para eles, para os 2 anjos, e o mais interessante é que eles comeram. Aí eu te pergunto, anjo sente fome? Não, mas eles estavam materializados. Eles comeram isso, né? Isso prova que eles estavam materializados. Agora aqui no mesmo capítulo, no versículo 16, para adiantar, é outra prova aqui que eles estavam materializados. Ele, porém, demorava-se, isso aqui já quando eles estavam, já iam destruir a cidade, e falaram para o Ló sair com a sua família. Só que o Ló e a sua família, sua esposa, suas filhas, estavam demorando muito, estava arrumando a mala, estava arrumando as coisas, a roupa, tudo ali, os pertences pessoais. E os anjos, veja só o que eles fizeram. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens, ou seja, aqueles anjos, lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas. São 4 pessoas. Cada mão do anjo, então, pegou a mão de uma pessoa da família. Sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Ou seja, parece que não tem nenhuma informação aqui, mas o fato deles terem pegado na mão deles, vem cá, Ló, você está demorando muito, a gente vai destruir a cidade, a gente tem que destruir essa cidade, a gente veio com a ordem de destruir essa cidade. Então você tem que sair, você está demorando muito, vem cá. Pegou na mão dele, no braço dele, da esposa e das 2 filhas, e os 2 anjos levaram os 4 membros dessa família para um local seguro, enquanto a cidade era destruída. Tá? Então, provado isso, podemos entender que esses filhos de Deus não eram nem anjos e nem demônios. Tá? Agora, eu quero voltar lá em Gênesis, no capítulo 6, e no versículo 1. Eu quero ver aqui com você algumas informações aqui também. Então disse o Senhor, no versículo 3, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, tá? Ele deixa bem específico que esses filhos de Deus são homens, por várias vezes até o versículo 6. E eu vou ler com você e indicar todas essas vezes que ele faz isso. Porque ele também é carne, 2 vezes. Ó. Anjo não é carne, demônio não é carne. Porém, os seus dias serão de 120 anos. Deus diminuiu a faixa etária, a expectativa de vida para 120 anos. O ser humano que mais viveu, relatado na Bíblia, me parece que, se eu não estiver enganado, foi Matusalém. Se eu me recordo bem, com 926 anos ele morreu. Morreu de velhice mesmo. Aí ele estava velho. E o ser humano vivia quase 1 milênio. E muitos outros. Noé viveu também bastante. Enoque
e muitos outros, tá? Então aqui, nesse momento, Deus diminui a expectativa de vida para 120 anos. Existe um outro verso, se me lembro bem, está em Jeremias ou Ezequiel, e Deus ele diminui para mais ainda, ele diminui para 70 anos a expectativa de vida. Mas isso é outra história. Então, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, ponto e vírgula. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, ou seja, tiveram relações com as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade. Os homens, veja que está dizendo que os gigantes eram homens de fama. Eles eram totalmente, completamente humanos, tá? Não havia nada de sobrenatural espiritual neles. Eram humanos que nasceram com alguma variação genética, não sei te explicar o que houve para que nascessem gigantes, né? São pessoas extremamente altas e aqueles gigantes aparentavam ser fortes. Por exemplo, Golias é um exemplo disso. O Elias, ali no episódio de Davi, ele ficou 40 dias afrontando o exército de Israel, até que Davi se irritou com aquilo e foi lá, enfrentou o gigante e venceu. Lembrando que Davi nunca chamou o Golias de gigante, mas sempre de incircunciso, tá? Sempre ali de filisteu ou incircunciso. Ele nunca considerou, por mais alto que ele fosse, nunca considerou ele como gigante. Para ele, gigante era o Deus dele, tá? Para Davi, gigante era o Senhor Deus. Então, vamos continuar vendo aqui. Então aqui mostra no versículo 4 que esses gigantes tiveram uma origem totalmente humana com esses filhos de Deus e com as mulheres filhas de outros homens, tá? Acredito eu que o fato de estar escrito filhos de Deus se refere ao povo que servia a Deus, aqueles que serviam a Deus, tá? E viu o Senhor, versículo 5, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. Outra coisa, quando Deus criou os anjos, não havia terra. Deus criou o céu, onde ele habita, né? Onde está o seu trono, onde os anjos habitavam, e a terça parte ali se rebelou. E Deus criou os anjos. Pum, aparece anjo. Apareceu os anjos. Simplesmente, anjos não nasceram. Por isso que Deus nunca considerou um anjo como filhos, né? Um anjo não tem como ser um filho porque ele simplesmente apareceu. Ele foi criado. Assim como o universo, assim como o planeta Terra, assim como tudo que existe foi criado, não existia. Deus criou a partir do nada, tá? Porém, quando Deus criou o ser humano, ele pegou o barro, a terra, fez um molde, né? Ele fez ali um molde não, ele fez ali um desenho, ele fez uma moldura, né, com a terra, e soprou o espírito de vida, o fôlego de vida na terra, no molde que ele fez, tá? E esse molde, essa terra que ele fez, que Deus moldou, né, obteve a vida, né? O Espírito de Deus ali entrou naquela terra e deu vida ao boneco de barro, o qual nós somos hoje, né? Nós somos feitos da terra, do barro. Então, quando Deus criou o homem, a terra já existia. Deus criou o homem na terra. Mas quando Deus criou os anjos, não existia terra. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Então isso aqui já desmistifica que eram anjos ou demônios, tá? Outra coisa,
Quanto ao momento ou período em que os gigantes surgiram, é desconhecido. Isso porque esse momento ou tempo não foi encaixado na palavra de Deus, pelo simples motivo de Deus não ver necessidade para tal. Como está escrito, por exemplo, vamos lá no Evangelho de João, capítulo 20, já estou quase finalizando, capítulo 20, versículo 30. Isso aqui é só um exemplo, tá? Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, ou seja, na Bíblia, no conjunto de livros da Bíblia. Não está escrito esses outros milagres. Estes, porém, foram escritos, os que estão escritos foram escritos, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então aqui nós já vemos que nem tudo que aconteceu na história, no Antigo Testamento, foi relatado, escrito, para que pudéssemos saber hoje o que aconteceu detalhadamente. O que foi feito foi um resumo, as partes mais importantes, para que nós pudéssemos crer em tudo o que aconteceu. E vamos aqui agora no capítulo 21 de João ainda, no capítulo 21 e no versículo 25, diz assim, ó: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo inteiro poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então veja aqui, ó, o que a gente entende com isso. Se o que temos hoje da palavra de Deus, de todos os registros históricos, informações contidas na palavra de Deus, é só um resumo de tudo que aconteceu. Nos últimos versos que nós lemos agora, em João 20, 30 e 21, 25, nesses últimos versos fala somente do que Jesus fez em 3 anos. Ou seja, se o que Jesus fez em 3 anos fosse detalhadamente relatado, escrito, não haveria espaço na Terra inteira, no planeta inteiro, para conter os livros. Ou seja, isso aqui está falando somente de um homem, Jesus, que operou durante 3 anos. Milagres, curas, libertações, sinais, pregações e tudo mais que ele fez. Tá? Então, se o que ele fez em 3 anos fosse relatado, não caberia na Terra o tanto de livros. Imagina as coisas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, se fossem escritas. Não, aí que não caberia mesmo, porque o Antigo Testamento é muito grande, e são muitos anos de história. Se só de Jesus 3 anos não caberia na Terra o tanto de livros, imagina de séculos, décadas, muitos anos, tá? Então, e João afirma que tudo que Jesus fez em 3 anos foi um resumo que está escrito na palavra de Deus. E mesmo assim, Deus deixou registrado algumas informações para que pudéssemos acreditar e ter a certeza de que os gigantes existiram, certo? Mesmo não tendo detalhes ali da existência, da origem deles, na verdade, da origem, Deus deixa bem claro que eles existiram e haviam gigantes sobre a terra naqueles dias, tá? E mesmo depois do dilúvio apareceram alguns gigantes. O Golias era um deles, e teve outros também. Se eu não me engano, o filho do Golias também apareceu posteriormente, após a morte de Golias, quando Davi já era bem avançado em idade. Ele apareceu.
Então, assim, a parte da origem, quando começou, não tem como dizer biblicamente, veridicamente, porque não está relatado na Bíblia. Só diz que naqueles dias haviam gigantes sobre a terra e também depois que os filhos de Deus tiveram relações com mulheres e tiveram filhos. Então, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, essa foi mais uma mensagem da Palavra de Deus aqui no canal Ministrando a Palavra. Tenho certeza que você foi edificado, porque eu também fui. Eu também acreditava em alguma coisa errada, algum pensamento contrário à Palavra de Deus. E o Senhor me revelou esse entendimento e trouxe luz ao meu entendimento, o que me fez mudar de ideia. Tá? Eu deixei de acreditar no que eu acreditava, que achava que era certo, passei a acreditar no que o Senhor me revelou através da sua palavra, certo? Tenho certeza que abençoou a sua vida, então compartilhe essa mensagem com seus amigos, com a sua família, nos seus grupos do WhatsApp, Facebook, Instagram e afins, tá? Compartilhe à vontade. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da nossa página do canal lá no Facebook. Tem uma página do canal no Facebook, aonde eu também posto os vídeos aqui do YouTube e também eu acrescento alguns estudos pequenos sobre alguns assuntos aleatórios de forma em texto, tá? Escrito. Nem todos eu gravo, alguns só que eu gravo, alguns mais estendidos. Os mais pequenos eu posto lá no formato de texto. Então você pode copiar, compartilhar, pode guardar para você, salvar. E também lá no canal, na página do canal no Facebook, tem a opção de enviar mensagem direto para o meu WhatsApp. Tá? Tem lá a opção. Se não estiver aparecendo para você, entre em contato comigo, deixe um comentário ali na página que eu estarei resolvendo. Mas não será necessário, porque esse botão do WhatsApp está lá, essa opção está lá, tá? Você manda mensagem direto para o meu WhatsApp. Seja uma crítica, seja sugestão, seja um comentário, tá bom? Seja uma dúvida, seja o que for. Pode falar ali comigo. Assim que possível estarei respondendo o mais rápido possível. Tá bom? Então fica com Deus, meu amado, fica com Deus, minha amada, e muito em breve estarei trazendo novas mensagens. Os estudos já estão prontos, eu só preciso aguardar encontrar a oportunidade correta para poder estar gravando e postando, tá? E estarei postando aqui no canal. Por isso, se você ainda não é inscrito ou se você ainda não ativou o sininho, ative e coloque para te avisar em todas. Marque todas. Se você marcar algumas, nem todas as mensagens você vai receber um aviso que eu postei. Marque a opção todas para que toda vez que eu postar um vídeo novo, uma mensagem nova aqui no canal, você seja notificado. Tá bom? Então fico aqui mais uma mensagem. Graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, Senhor Jesus, e fica com Deus.